contra o Monsalve, o fato de ele acabou perdendo espaço com o Renato, ele acabou perdendo espaço com o Quinteiros, antes de se lesionar, e tem que dar essa conta, ele passou um tempo inteiro lesionado. Só que a gente não pode esquecer que ele tem só 21 anos. Ele chegou há 2 anos atrás, mas hoje ele tem apenas 21 anos. Então, assim, ele tem muito a aprender. O Luiz Castro pode acrescentar essa outra parte nele. Ele tem o mais difícil de ter para essas funções de criação do meio campo, que é talento. Ele é claramente talentoso. Pô, só não vê quem não quer, que ele tem talento. Não estou dizendo que ele vai ser um jogador afirmado, isso é outra história. Não, só talento às vezes não basta. Mas ele tem o mais difícil, que é talento, sabe? E o desenho tático, o Luiz Castro, ele disse, olha, eu estou vendo que com o 10 clássico, né, a gente não está conseguindo equilibrar o meio. Aquela figura do 10 ali, no 4-2-3-1, na meia central, né? Indicando que ele vai fazer isso. Está ficando muito... 4-1-4-1. Está criando muito espaço ele só está errando, César, o diagnóstico de por que isso não está dando certo. Não é pelo meio, é pelo lado. Se os caras do lado, que sem a bola precisam ter contribuição, sem a bola para jogar e fechar caminho, se eles não fazem isso, não é por dentro a raiz do problema, é por fora. Aliás, se no 4-1-4-1 os dois lá não voltaram, o Amuso e o TT... ficar nessa coisa meio de botar as mãos... Aí não vai adiantar nada. Não é nem voltar que ele está encontrando. Ele está encontrando dificuldade de compor um espaço de campo. Que eu digo, tu entendeu? Voltar não é acompanhar... É tu ter uma ideia assim, olha, perdemos a bola. Todo mundo tem que trabalhar sem a bola. Olha, isso aí talvez reforce, a gente está falando do Monsalve, e eu não tiro nada disso aí. Eu via já no Monsalve no passado... É nessa hora que eu cobro dos treinadores aquela ideia que a gente chega na coletiva ou ouve nas entrevistas, o professor fez isso, o professor fez aquilo, no caso do Luiz Castro é o mister, mas, cara, professor é o seguinte, tem que ensinar. O técnico para o jogador jovem, ele tem que ensinar. Então é isso que eu estou pregando pro Thiaguinho. O que vocês estão falando do Monsalve, eu uso os mesmos argumentos em relação ao Thiaguinho. É só e não acho que está errado com o Monsalve. Só acho que o Thiaguinho, por ser mais jovem, por estar num momento assim de florescimento e não vir de lesão, eu acho que o Thiaguinho é mais versátil nessa hora e mais adaptável na hora de dar uma lição. O Monsalve talvez vá ser até mais importante para o time por essa figura do cara de aquilo que o Cristaldo não dá certo. Mais ofensivo, mas eu acho que o Thiaguinho tem que ser treinado, tem que ser adaptado e pode ser num jogo como esse. Essa de professor é muito boa. O Mário Sérgio vem treinar internacional, primeiro treino. E um jogador gritou para ele, professor, ele parou o treino. Eu vou te dizer uma coisa que eu não disse para ninguém ainda. Nem estudar eu estudei. Eu não tenho primário. Não me chama mais de professor, pelo amor de Deus. Agora a expressão mais moderninha é mister, né? Ele quis se aproximar do cara, foi isso que ele fez, né, Guerreiro? Ele quis se aproximar do cara que conversou com ele. A que eu mais gosto de ouvir, na verdade, não é daqui, não vai ser também, é dos argentinos, uruguaios, principalmente, Maestro, do nosso querido treinador da seleção uruguaia, Oscar Tavares. Foi a maior figura assim, que eu vi encarnar a ideia do Maestro. Mas o Maestro é maestro por isso também. É mestre. E porque ele é professor. Ele é professor do ensino médio, do ensino fundamental. Ele é essa profissão dele, ele é professor mesmo. Sabe que é alguma coisa que não é culpa nossa, tá, Diogo? Nós só fazemos isso porque a realidade nos impõe. Mas aí... Só dizer uma coisa aqui, eu acho que se tirar o Amuso do time, entendeu? E botar o Thiaguinho, botar mais o William, o Grêmio fica bem povoado no meio campo. Eu não acho que o William na esquerda e o Thiaguinho e o Arthur. Eu não acho que isso é descartado, inclusive, para amanhã. Tá? Eu me gusta. Fechamos esse acordo negociando. Com o William jogando na do Amuso, mas tu perde a profundidade. Ganha de um lado só. O TT passa a ser um cara menos compromissado com marcar, porque haverá um terceiro homem. O William vai encurtar espaço. Mas a parte que eu estava dizendo, Diogo, e avisa o Amuso, calma, vais entrar no segundo tempo. Não é um cancelamento. É que nós, em pleno 26, a gente ainda tem que discutir, por força dos fatos, Deboa, que um jogador tem que marcar. Ter que marcar é parte do futebol do planeta em 2026. Não há quem não marque no futebol de alto rendimento e tenha a ideia de que vai dar certo.
O Haaland não marca. O Haaland não dá carrinho, mas ele tá numa situação sem a bola no City em que ele corta a linha de passe de um zagueiro. Não existe mais, por força da questão física que está muito intensa, um jogador que, por ser talentoso demais, simplesmente se desobrigue da função sem a bola. Muito menos nos nossos times, que não são os melhores. Eu acho que é pior do que isso, Maurício. Eu acho que todos sabem disso e não conseguem. Não consegue. Eu acho que não consegue. Eu acho que tem alguns jogadores, Maurício, que quando a bola sai do contexto deles, eles não têm consciência tática para estar no lugar certo. Aí é limitação intelectual, né? Muitas vezes. Porque se tu pegar, por exemplo, esses jogadores, eles são profissionais desde os 10 anos de idade. São jogadores de futebol. Daqui a pouco não é perfil da cultura do jogo, porque isso, mas é que a gente fala muito do Carboneiro. O Carboneiro é um colombiano que a gente sabe que nós joga futebol desde criança. Mas e tem que tirar a bola do adversário. Então ele sabe que quando ele não tem, ele tem que tirar a bola do adversário. O problema é que eu sempre conto a história, não dá pra falar que joga futebol, eu não sei se tá jogando ainda. Um jogador promissor, um 10 muito promissor no Grêmio, que um treinador disse assim: eu quero que tu acompanhe os 5, não precisa marcar, só sombreia. Os zagueiros vão trocar a bola, tu vai na metade do espaço e volta pro 5. O 5 não pode sair de frente pro campo. Ok? Não, perfeito, eu faço isso desde criança. Tá certo, bom. Professor. Aí trocou com 3, a bola foi pro 4, trocou com 3, a bola bateu no 5, ele tá ali. Na segunda, ele foi na bola no 3, quando o 3 jogou pro 4, ele foi atrás do 4, 4 deu no 5, 5 deu de frente. Saiu de frente. E aí o que aconteceu? O treinador olhou e disse: não adianta. Uma vez o treinador, muito ídolo máximo do Grêmio. E ele disse: não adianta. Uma vez um técnico pós-treino, e o time não vinha rendendo, e no treino estava lá. Ele chega onde estava a reportagem e diz: olha, eles são muito bons, mas o nosso problema é cognitivo. Nossa. É difícil dizer isso, é melindroso. Dava pra botar no ar essa manchete? Mais ou menos, acho que até foi citado. Mas o André Silva estava acompanhando o trabalho do Roger agora, o último trabalho do Roger no Grêmio. E o André entrou, abriu o microfone acompanhando o treino, acho que era o Domingo Sport Show. Eu me lembro, era um treino de cruzamento. Debona, eu cubro futebol há, 30 anos. Eu nunca vi nada igual. É o pior treino que se possa ver do grupo, né? Não, mas aí de qualidade de finalização, de cruzamento. Aí o nível intelectual estava Não, o nível intelectual. É o nível intelectual. De entendimento de treino. Aquela coisa do entendimento, e não é tão complexo. Jogador burro. O caso que eu tô falando não é tão complexo. É que uma coisa é tu ser... Era o Grêmio da Série B. Uma coisa é tu ser inteligente. Inteligente não é também... Uma coisa é tu compreender a coisa... assimilar. Individualmente. Sim. A outra é tu compreender coletivamente. O coletivo. E às vezes não precisa ser uma ordem ou uma coisa muito complexa, mas o jogador é uma questão instintiva. Isso é tão relevante quanto a qualidade técnica. Exatamente. Os grandes times vencedores, os grandes times campeões têm jogadores com QI mais elevado do que os outros. Sempre. Porque às vezes tem muito jogador burro no time e afunda. Mas às vezes o técnico é que tenta impor algo muito complexo, que aí tá tudo bem, o nível mas quer ver, Zé, é muito heterogêneo o futebol. Deixa eu dar um exemplo individual. São 11 caras em campo. Um exemplo individual. Ou pela privação dos sentidos por cansaço, ou porque o cara de fato tem o QI menos 15, o que você me diz do defensor que quando tem um atacante que está na linha lateral, virado com os olhos para a arquibancada, ele está com a bola e não há o que ele possa fazer de produtivo com a bola. Vem o defensor e o derruba. Isto é 43 do segundo tempo. Absoluta de capacidade de cognição, de compreensão do momento. Olha aqui, ó. Esse cara não tem como me levar a perigo. Ele está virado para a arquibancada. A bola está com ele. Eu estou nele. E aí eu o derrubo. Eu sou uma porta. Naquele momento, pode não ser para a vida. Naquele momento eu sou uma porta. Por quê? Porque aí eu estou tentando criar uma coisa meio psicológica. O César, que esteve até mais perto da linha de campo e do vestiário, compreendendo os jogadores, talvez possa me dizer que não é bem assim. Mas é o seguinte, é o instinto, é o jogador aquele que ele meio que se apavora, ele meio que tem outros ao contrário.
Outros tu não espera nada nesse momento de adversidade e ele vai lá e te surpreende positivamente. Isso é o que a gente chama de característica, às vezes. É característica. Aqui eu condenar o cara por dificuldade intelectual é uma maneira... Não, mas é que tu pega... Jogar, né? Mas já teve time campeão do mundo com um jogador com dificuldade intelectual. Mas cercado por alguns que por tu entender a dificuldade intelectual dele e botar dentro de uma característica que ele possa cumprir porque ele sabe fazer. Deixa eu dar exceção à minha própria regra, César. Garrincha teve um psicólogo da seleção que fez teste com ele e recomendou que ele não viajasse para a Suécia, porque ele tinha a inteligência de uma árvore. O Garrincha foi o dono de 2 Copas. Só que aí você tem que ter uma coisa... Aí também falando de especialistas, duas coisas. Não, mas uma coisa é a inteligência dentro do jogo, isso eu queria dizer. Conversando com especialistas, assim, né, no termo de repórter, tinha algo que eles chamavam de inteligência específica. Exemplo, vou pegar o gênio dos gênios, Ronaldinho Gaúcho. Talvez ele quando fosse, aliás, talvez não, quando ele vai lá fazer a prova de matemática na escola, ele não fosse bem. Claro. Mas na hora de fazer aquele lançamento que viralizou até hoje, que ele faz lá do outro lado, ele dá um passe reto. Porque ele é exceção à regra. Que a bola passa entre 4 caras. Ele é exceção à regra. Matematicamente é impossível tu traçar aquela equação. E ela morre no pé do cara, bem fraquinho, pro cara finalizar. O cara não precisa nem dominar. Aquilo ali é uma inteligência específica dele, que é diferente da inteligência intelectual. Assim, aí nós vamos a esse. Vocês viram a entrevista? Mas na última entrevista, Zé. O grau de excelência, no caso do Ronaldinho, é uma exceção pelo grau de excelência. Mas tem caras que eles resolvem a coisa e tu não espera eu tô me referindo ao entendimento do jogo. Isso, do jogo. Não é a inteligência do sujeito para outras coisas. Mas capacidade cognitiva é eu dizer pro jogo. César, você vai me dizer assim, Maurício, vá até a porta e volte. Eu não sou espetacularmente inteligente, essa ordem eu sou capaz de cumprir. O cara que você disse aí, que disse, persegue os 5. Sim, isso é simplório. E na rua... simplório. E não é tão baixo intelectualmente na rua, tá? É o entendimento do jogo, o vício do jogo. Cara, eu vou o que eu coloco... Vocês viram a entrevista? E tem uma resposta na entrevista, foi pouco explorada, na minha opinião. Uma pergunta do Darcy Filho pro treinador, que ele pergunta... ensaiada. Que ele pergunta o número de jogadas ensaiadas. Na nossa cabeça, jogada ensaiada é bola parada, quem é que vai no primeiro pau... Ele entendeu com princípios de jogo. E ele entendeu com princípios de jogo. E ele começa a dizer como que o time dele tem que jogar. E ele coloca... Essa eu vi, Maurício? Não, é espetacular. Eu acho que ele se irritou um pouquinho. Eu não tipo sei. assim, agora eu vou mostrar que eu sei pra caramba. Sei, tá? E aí ele... Mas ele contextualiza em que momento Bem no começo da entrevista. No fim com quem a entrevista? O Darcy Luiz Castro. Sábado passado. Isso. Só que ele fala... E aí ele fala em jogada ensaiada. O Darcy faz uma pergunta, eu ouvindo com a cultura que a gente tem, número de jogadas ensaiadas em um mês de trabalho, jogadas ensaiadas em bola parada, escanteio. Foi isso que eu entendi. Ele pergunta quantas jogadas... Eu entendi isso. Tu entendeu quantas jogadas ensaiadas o sorteio tem treinado? Nesse momento. Ele entendeu o ensaio como ideia de jogo. E ele entendeu como princípio de jogo. Só que ele responde, gente. Assim, Maurício tem que ouvir. Porque ele coloca em 2 minutos como que o time dele joga. Como que sai jogando. Como tem que jogar. Como sai jogando. Quando o ataque é pela direita. Como é que os volantes se posicionam. Como que o ataque... É um negócio assim. É uma enxurrada de conteúdo. Que tu olha, é aquilo ali. Eu acho que ele o futebol dele é aquilo ali.